Olá, eu sou Patrícia Zanchetti e eu venho falar um pouquinho para vocês hoje sobre igreja, sobre templo, sobre congregação. A minha fala se dá acerca de tudo que a gente viveu nos últimos tempos, do caminho que a nossa vida, do rumo que a nossa vida tomou. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar uma igreja ou de se encontrar na igreja. Muitos dizem, eu sou a igreja. Sim, nós somos a igreja, mas nós precisamos congregar em algum templo, alguma instituição. Por que eu digo isso? Porque o congregar, o fazer parte de uma igreja, de um grupo, é muito importante. É muito importante porque é através dessa relação que a gente vai se fortalecendo na fé. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que deixaram de frequentar a igreja, abandonaram a igreja porque um ou outro falou alguma coisa ou fez alguma coisa, enfim. Mas pela minha experiência de vida, por tudo que eu passei, eu digo que a igreja é algo muito necessário na vida da gente. E essa necessidade se dá através de poder ter comunhão com os irmãos. E a nossa vida como cristãos, ela precisa ser norteada pela Bíblia. Então, quando Deus, que criou tudo, Ele deixou pra gente um modelo, pra gente poder seguir, um modelo do que é certo, do que deve ser copiado, ser de imitadores de Jesus, né? Esse modelo é Jesus Cristo, uma pessoa que passou pela terra, mesmo sendo santo, se despiu de toda a sua glória e esteve aqui conosco e morreu de uma forma tão marcante, para que o meu pecado, o seu pecado, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, Deus nos deixou um modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo. Deixou também um consolador e um conselheiro, que é o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Na Igreja Católica nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Mas Deus se revela como sendo os três e como sendo um. Deus é Pai, é Filho e também é Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquela vozinha que vai dizer pra gente, olha, esse caminho não é legal, olha, cuidado, olha, faz isso, faz aquilo. Então ele é um conselheiro e também um consolador, é quem vem, é quem nos abraça, é quem está presente quando a gente precisa, quando a gente se sente fraco, se sente sozinho, se sente abatido, é o Espírito Santo consolador que nos acolhe e nos restaura. Além disso, Deus nos deixou um documento norteador, que é a Bíblia. Na Bíblia Sagrada, nós temos toda a história da criação e nós temos também vários exemplos de pessoas que foram que tiveram um legado muito importante para que nós estivéssemos hoje, essa liberdade, enfim. A Bíblia, ela relata um modelo a ser seguido. A Bíblia é um documento norteador. Ali nós temos vários exemplos de pessoas de fé. E a Bíblia é muito maravilhosa porque, além de trazer tudo isso, ela também traz, quando essas pessoas, todo o exemplo que essas pessoas deixaram para a gente, mas também tudo que elas fizeram de errado, as consequências que sofreram, justamente para que a gente pudesse se inspirar e ser norteados por ela. A Bíblia não esconde a falha e o defeito de ninguém, ela traz o que fez, o que aconteceu, né? E como foi o depois disso, justamente para que a gente possa ter uma base e poder nortear nosso caminho, para que a gente possa acertar o alvo, que é o céu, a vida eterna. Nós temos um modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo. Nós temos um conselheiro e consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos um norte, que é a Bíblia Sagrada. E nós temos a igreja, que é quem vai dar esse apoio para que a gente consiga se manter no caminho. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem são os seus amigos? Com quem que você tem andado?
A Bíblia traz duas situações que eu gosto muito de mencionar elas, para que a gente possa fazer uma reflexão acerca das nossas amizades, das nossas companhias. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35, fala sobre o cego Bartimeu, que é uma história muito conhecida. Jesus estava chegando em Jericó e tinha um cego e ele ficava ouvindo, que barulho é esse? O que está acontecendo? E alguém disse, é Jesus, o Nazareno, que vem passando. E aí o cego Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas que estavam ao redor de Bartimeu diziam, fica quieto, Bartimeu, não atrapalha. Jesus, imagina, no meio daquela comitiva toda, se ele vai te ver aí. E aí ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu. E Jesus manda chamar o cego Bartimeu. E aí quando ele é colocado na frente de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz que eu veja. E naquele momento ele foi curado e saiu glorificando a Deus. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, que fala a história de Naamã. Naamã era um general de guerra, uma pessoa muito abastada, de grandes posses, mas que tinha uma doença chamada lepra. Então era uma pessoa muito bem conceituada, de muitas posses, mas era um leproso. E a serva que trabalhava na casa de Naamã, que era uma menina, ela disse que lá em Jerusalém tinha um profeta que poderia curar Naamã. Então Naamã recolhe várias oferendas e vai então para Jerusalém para ter com o profeta Elias, para tentar ser curado de sua lepra. Elias não recebe o Naamã e manda o seu ajudante até Naamã e diz, olha, o meu senhor disse que para o senhor ser curado, o senhor deve se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica indignado, eu vim de lá até aqui para nem ser recebido e ele me manda tomar banho 7 vezes. De onde eu venho tem rios muito mais limpos do que o Jordão. Mas a comitiva de Naamã diz para ele, mas senhor, se o profeta tivesse lhe dito para o senhor fazer qualquer outra coisa mais difícil, o senhor não faria para ser curado? Quanto mais tomar um simples banho, que mal há? E aí então Naamã entra no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e na 7ª vez ele sai curado. Dessas duas passagens eu faço uma reflexão muito importante. Quem são seus amigos? São aqueles que estavam com Bartimeu, mandando ele ficar quietinho para não incomodar o mestre Jesus? Ou é essa comitiva de Naamã que diz, mas vamos lá, é só um banho, vamos gente. Com qual tipo de pessoa você tem se relacionado? Eu deixo para vocês essa reflexão, porque muitas vezes a gente está tão acostumado, tão envolvido e às vezes deixa de observar certas coisas. E quando eu falo em igreja, a igreja que me acolheu, ela é como a comitiva de Naamã. São pessoas que estão sempre nos impulsionando a estarmos cada vez melhores, a transbordar na vida dos outros. É uma igreja que tem comunhão com a gente, é uma igreja amorosa. Então é importante estar em boas companhias. É importante estar em uma igreja que possa te ajudar a chegar no alvo, que o alvo é o céu. Então é importante que você tenha boas companhias que vão te ajudar a chegar nesse lugar tão maravilhoso que é o céu. Então, trazendo essa reflexão de aqueles que te mandam ficar quieto, que mandam você se recolher, se Bartimeu não tivesse tido essa determinação, ele teria continuado cego, porque foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Mas se Naamã tivesse feito o que ele queria, ele voltava para casa e continuaria leproso. Mas ele tinha amigos que ajudaram ele a
fazer o que o profeta disse e assim ele foi curado. Então, quando eu falo que a igreja é importante, porque são essas pessoas que vão nos ajudar. Ah, mas na igreja que eu frequento as pessoas me olham torto. Ah, porque ninguém me dá bola. Eu costumava dizer para o meu filho, às vezes quando a gente chegava na escola bíblica dominical cedo, ele dizia: mãe, mas não tem ninguém aqui. Meu filho, a conexão é direta. É você e Deus, você não precisa de plateia. Mas a comunhão com os irmãos, ela é importante, porque vai ter momentos que a gente vai desanimar, que a gente vai ficar mais abatido, e são essas pessoas que vão nos manter firmes no nosso propósito. Só fazendo uma comparação, o nosso corpo, ele tem vários membros. Se você tirar um dedo, o seu corpo, é bem provável que você consiga sobreviver sem um dedo, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna. Mas o dedo que sai do seu corpo, ele morre. Ele não consegue viver sem o seu corpo. O seu corpo vive sem ele, mas ele não vive sem você. Então a mensagem que eu deixo para vocês é um corpo, ou melhor, a mensagem que eu deixo para vocês é um membro que se desconecta do corpo, ele morre. Então que vocês possam se manter em comunhão. Claro, agora com pandemia, com coronavírus, a gente precisa manter a distância, embora eu tenha muita vontade de abraçar aquele povo amado. Mas a gente precisa manter a distância, a gente precisa usar máscara, a gente precisa usar o álcool gel, a gente precisa manter o distanciamento, mas a gente pode estar no mesmo ambiente louvando o Senhor. Que Deus te abençoe.